Meu Deus do céu, eu ainda tô tremendo do que eu vi agora há pouco no BBB 26. A Ana se acidentou feio dentro da casa e saiu de maca, gente. De maca e ambulância. Eu tava assistindo a câmera da cozinha de madrugada, como eu sempre faço, porque é quando as melhores coisas acontecem. E de repente eu vejo a Ana no chão, gritando, com todo mundo correndo em volta dela desesperado. Meu estômago embrulhou na hora. Eu não estava preparada para ver aquilo. Ninguém estava preparado para ver aquilo. E o pior é que foi um acidente tão bobo, tão rápido, que mostra como a vida muda em um segundo. Deixa eu explicar o que aconteceu. A casa estava no clima normal de madrugada. Aquele grupinho que sempre fica acordado até tarde estava na cozinha fazendo lanche. A Ana, o Leandro, a Gabriele e o Juliano estavam ali conversando sobre o jogo, sobre quem ia pro paredão, aquelas conversas de sempre. A Milena já tinha ido dormir, a Marciele estava no quarto, mas ainda acordada, e a Samira estava no banheiro. A Jordana estava na sala, meio isolada, porque ela tinha brigado com a Ana mais cedo e estava evitando ficar no mesmo ambiente. A Ana estava animada, rindo, contando uma história, gesticulando muito como ela sempre faz. E aí ela resolveu subir em cima de uma cadeira para pegar alguma coisa no armário de cima da cozinha. Sabe aquele armário alto que tem lá que todo mundo reclama que não alcança? Pois é. Em vez de pedir ajuda pro Leandro, que é alto, ou pegar o banquinho que a produção deixou justamente para isso, a Ana subiu na cadeira. E a cadeira escorregou. O Leandro contou depois que viu tudo em câmera lenta. Ele disse que viu a cadeira começar a deslizar e tentou segurar, mas não deu tempo. A Ana caiu de uma altura considerável e bateu a perna na quina da bancada de mármore da cozinha. O barulho foi horrível, uma mistura do impacto do corpo com o grito dela. A Gabriele, que estava do lado, levou o maior susto da vida, deu um pulo para trás e depois correu para perto da Ana. O Juliano largou tudo que estava segurando e foi direto tentar ajudar. A Ana caiu sentada primeiro e depois tombou para o lado, e a perna ficou presa de um jeito muito estranho entre a cadeira caída e o pé da bancada. Ela começou a gritar muito, de um jeito que não era grito de susto, era grito de dor real, dor séria. O Leandro tentou mover a cadeira com cuidado para soltar a perna dela, mas a Ana gritava mais cada vez que alguém encostava. A Gabriele ficou desesperada, começou a gritar chamando socorro, chamando a produção, pedindo médico. O barulho acordou a casa inteira. A Milena veio correndo do quarto com cara de quem não estava entendendo nada e quando viu a Ana no chão, ficou em choque completo. Ficou parada na porta da cozinha com a mão na boca sem conseguir se mover. A Marciele veio logo atrás e, diferente da Milena, já entrou em modo prático. Ela foi a primeira a falar para ninguém tentar mover a Ana, que era para esperar a equipe médica. A Marciele tem uma prima que é enfermeira, e ela já tinha falado na casa que sabia que mover uma pessoa machucada sem saber o que está acontecendo pode piorar tudo, e ela estava certíssima. A Samira saiu do banheiro correndo quando ouviu a gritaria e chegou na cozinha já chorando. Ela é muito emotiva, e ver a Ana naquele estado mexeu demais com ela. Ela sentou no chão do lado da Ana, segurou a mão dela e ficou ali, falando baixinho para ela se acalmar, que ia ficar tudo bem, que a ajuda estava chegando. Foi uma cena muito bonita, na verdade, no meio de todo aquele desespero, ter alguém ali transmitindo calma. A Jordana ouviu tudo da sala e veio ver o que tinha acontecido. E aí aconteceu uma coisa que me surpreendeu muito. Apesar de toda a briga que elas tiveram mais cedo, apesar de toda a tensão entre as duas, a Jordana ficou visivelmente preocupada. Ela não entrou na cozinha porque já estava cheio de gente, mas ficou ali na porta, com os olhos arregalados, perguntando o que tinha acontecido. Quando o Leandro explicou que a Ana tinha caído da cadeira, a Jordana levou a mão ao peito e ficou ali, quieta, esperando. A equipe médica chegou em poucos minutos e pediu para todo mundo se afastar. Eles examinaram a perna da Ana ali mesmo e a expressão deles já dizia tudo. Não era coisa simples. Eles imobilizaram a perna com muito cuidado, colocaram a Ana na maca e enquanto a levavam embora, a casa inteira estava ali, em fila, olhando aquela cena em silêncio. A Ana estava chorando, mas mais controlada, provavelmente porque os médicos deram alguma coisa para a dor. Ela ainda olhou para trás e tentou falar alguma coisa, mas não conseguiu. Só acenou com a mão.
E aí veio a ambulância. Quando os brothers ouviram o som da sirene do lado de fora, aquilo tornou tudo mais real. Não era mais só um acidente dentro do reality. Era uma emergência médica de verdade, com ambulância de verdade, levando uma pessoa de verdade para o hospital. O Juliano começou a chorar. Ele que tinha ficado forte o tempo todo, ajudando, mantendo a calma, desmoronou quando ouviu a sirene. A Gabriele abraçou ele e os dois ficaram ali chorando juntos. O Leandro ficou puto. Não com ninguém, mas com a situação. Ele ficou andando de um lado para o outro na sala, falando que aquele armário era um perigo, que todo mundo já tinha reclamado, que a produção deveria ter resolvido isso antes. A Marciele concordou, falou que já tinha quase caído uma vez tentando pegar coisa lá em cima também. A Milena, que finalmente saiu do choque, sentou no sofá e ficou olhando pro nada, processando tudo. A Samira foi a que mais sofreu depois que a Ana saiu. Ela ficou chorando por um tempão, dizendo que a mão da Ana estava gelada quando ela segurou, que o grito de dor era uma coisa que ela nunca ia esquecer. A Jordana, surpreendentemente, foi quem consolou a Samira. As duas sentaram no jardim e a Jordana ficou abraçando a Samira enquanto ela chorava. E aí a Jordana falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou que a briga dela com a Ana era jogo, era besteira, era coisa de confinamento, mas que naquele momento ela percebeu que gostava da Ana de verdade, que se importava e que estava com muito medo de que fosse algo grave. As horas seguintes foram de uma tensão silenciosa. Todo mundo estava acordado, ninguém conseguia dormir. Mas ninguém falava muito também. O Leandro e o Juliano ficaram na varanda, conversando baixinho sobre como a dinâmica da casa ia mudar sem a Ana. Porque se fosse uma fratura séria, ela não ia voltar. E a Ana, gostando ou não, é uma das peças centrais desse BBB 26. Ela movimenta o jogo, gera discussão, gera entretenimento, e sem ela a casa fica diferente. A Gabriele foi a primeira a verbalizar o que todo mundo estava pensando. Ela reuniu o pessoal na sala e falou que, independente de qualquer jogo, de qualquer aliança, de qualquer briga, eles eram um grupo, estavam juntos naquela experiência, e que ela queria que todos mandassem energias boas para Ana. A Marciele concordou e sugeriu que fizessem uma oração, cada um do seu jeito, do seu credo, mas que mandassem pensamento positivo. E ali, de madrugada, aquele grupo que vive brigando, se aliando, se traindo no jogo, se juntou num momento genuíno de preocupação com outra pessoa. A Milena rezou em voz alta e pediu proteção. O Juliano segurou a mão da Gabriele e ficou em silêncio. O Leandro fechou os olhos e respirou fundo. A Marciele juntou as mãos. A Samira ainda estava com os olhos inchados, mas estava mais calma. E a Jordana, que era a pessoa que mais tinha motivo para estar aliviada com a saída da Ana, estava visivelmente aflita, demonstrando que por trás de todo o jogo existe gente de verdade, sentindo coisas de verdade. O Tadeu apareceu na tela para dar notícias já de manhã. Ele confirmou que a Ana tinha sido levada para o hospital, que tinha sofrido uma fratura na perna e que ia precisar de cirurgia. A casa inteira ficou em silêncio ouvindo. Ele disse que a produção ia manter todo mundo informado sobre o estado dela e que, por enquanto, o jogo continuava normalmente. O Leandro fez cara de que não concordava com o normalmente, porque nada naquela casa estava normal naquele momento. O que me impressionou nesse episódio todo foi ver como as máscaras caem quando a situação é real. A Jordana mostrou que o conflito com a Ana era superficial. O Leandro mostrou que por trás daquela postura de jogador, existe um cara que se importa de verdade com as pessoas. A Gabriele mostrou liderança emocional que ninguém sabia que ela tinha. A Marciele mostrou senso prático e conhecimento que ajudou numa hora crítica. A Milena mostrou sensibilidade pura. O Juliano mostrou que ele sente as coisas profundamente mesmo quando tenta esconder. E a Samira mostrou uma empatia que é rara. Ficou ali segurando a mão da Ana quando ela mais precisava. Esse BBB 26 está sendo uma montanha-russa de emoções. E esse acidente da Ana, com certeza, vai ser um dos momentos mais marcantes da edição. A gente liga a TV para ver barraco, prova, festa, romance. Mas quando vê uma coisa dessas, a gente lembra que aquilo não é ficção, não é novela, são pessoas reais num espaço real e coisas reais acontecem.
Eu tô torcendo muito pra Ana se recuperar logo e, se possível, voltar pra casa. Porque o BBB 26 sem ela não é a mesma coisa. Mas, acima de tudo, eu tô torcendo pra ela ficar bem, porque no final das contas, saúde vem antes de qualquer jogo. Essa madrugada eu não vou esquecer tão cedo.